Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Dentre várias histórias de empreendedores que alcançaram o sucesso, a de Marcelo Prado leva outro importante elemento: a superação. Hoje, além de ser agrônomo por formação, consultor e palestrante por opção e músico por determinação, ele também se tornou um escritor depois de lançar um livro com a história da vida dele. Ele foi o pioneiro da consultoria voltada para a gestão do agronegócio. Atualmente, Marcelo e sua equipe de mais de 60 consultores, trabalhando focada no agronegócio, atende clientes e projetos em 25 estados do Brasil, assim como também na Europa e na América Latina. As histórias de superação foram parar no livro Meu Jeito de Ver, que conta como Marcelo Prado vê o mundo. Neste livro, eu queria mostrar para as pessoas que mesmo com as adversidades, obstáculos e dificuldades, a gente pode se realizar, a gente pode ser feliz. A gente pode virar o jogo. E eu acho que eu tinha uma história interessante para compartilhar com as pessoas. E a vida é isso. Eu acho que é pensar positivamente, enfrentar os desafios e vencê-los, concluiu Marcelo. A M Prado foi fundada em junho de 1999 por Marcelo Prado. Ela está sediada em Uberlândia, Minas Gerais, e é composta por uma equipe de consultores especializados e experientes em empresas de ramos e portes diversificados. É uma organização que contribui com o desenvolvimento de soluções sob medida que possam resultar em aumento dos níveis de competitividade de seus clientes. Podcast Academia do Agro. Olá, Marcelo Prado. Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Tudo bem contigo? Valdir, tudo bem com você? Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui hoje com você e com seus ouvintes. E para que a gente possa falar um pouco sobre o agronegócio, sobre filosofia de vida, jeito de ser, e para mim é um privilégio ser uma das pessoas convidadas aí por você. Poxa vida, que bacana, o sentimento é recíproco também, pela honra de tê-lo aqui, pela satisfação de bater um papo contigo, né? E tudo tem um início, tudo tem um começo, e eu, no meu podcast, nos meus episódios, nos meus convidados, sempre tem essa mesma entrada. Marcelo, onde tudo começou? Conta um pouco da sua história para nós. O Valdir, eu sou nascido em Ituverava, no interior de São Paulo, né, na região ali de Ribeirão Preto, e sou filho de uma família de classe média, uma família normal, tenho mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã, meus pais já são falecidos. Tive uma infância muito interessante, muito produtiva, muito ativa. Aos 8 anos de idade tive um problema no meu caminho, né, que foi a perda de 50% da minha visão. Naquela época foi diagnosticado uma doença na minha retina chamada retinose pigmentar. Aquilo mexeu muito comigo nos primeiros anos. Eu diria que até me abalou bastante, porque muitas coisas que eu gostava eu tive que deixar de fazer em alguns momentos, né? Que foi o futebol, que eu adorava jogar. Para mim estudar, eu precisava levantar da carteira e chegar próximo à lousa para ler o que a professora havia escrito. E todas essas dificuldades, num primeiro momento, me deixaram um menino mais tímido, mais calado, mais introspectivo. Aos 13 anos de idade, eu conheci de verdade a música, me apaixonei pela música. Assistindo um show dos Beatles foi muito importante para mudar minha vida, porque naquele momento eu fiquei encantado com a magia da música dos Beatles. E eu fiquei pensando assim, puxa, eu estou perdendo a visão de forma progressiva, mas ao mesmo tempo eu estou ganhando audição, memória, sensibilidade, intuição, e quem sabe eu não posso ser um músico. E aí entrei na escola de violão e guitarra, comecei a estudar. Com 14 anos eu já era um exímio guitarrista,
Aí entrei numa banda, fui tocar teclado e guitarra, toquei na banda por 3 anos, até os 17 anos, e depois deixei totalmente a música para fazer faculdade de agronomia lá em Jaboticabal, na Unesp. Podcast Academia do Agro. De onde veio o gosto pela agronomia? O que lhe levou a isso? Qual foi as suas referências? O meu pai era fazendeiro, ele tinha atividade agropecuária, ele plantava lavoura de amendoim, de algodão, milho e criava gado. E meu avô criava gado também, meu avô por parte de mãe e meu avô por parte de pai. Então, durante a semana eu frequentava a escola e nos finais de semana eu ia sempre para a fazenda. Então aquilo cresceu, eu cresci com um viés muito forte de gostar de fazenda, de gostar da atividade agropecuária. Só que quando eu comentei com o meu oftalmologista, na época que eu iria fazer agronomia, ele disse para mim que seria impossível eu ser agrônomo, porque eu estava perdendo a visão, aos 17 anos eu já estava só com 30% de visão, e que o meu problema iria se agravar até a perda praticamente total da visão, né? Então ele entendia que eu deveria tentar a advocacia, economia, administração de empresas, que seria mais adequada para a minha condição física. Mas como eu tinha essa paixão, esse sonho, eu resolvi contrariar esse obstáculo, né? Então, fiz o vestibular, entrei na faculdade, cursei a faculdade em alguns momentos com muita dificuldade, porque tinha matérias que exigiam muita visão, por exemplo, desenho técnico, topografia, fisiologia vegetal, onde a gente tinha que examinar as células pelo microscópio e desenhar as células, né? Então, em muitas dessas atividades eu não conseguia fazer, aí eu tirava 0 e aí eu tinha que tirar notas muito altas nas outras provas. E também tive a contribuição e a colaboração dos meus colegas de classe, dos meus colegas de república, que estudavam comigo, a paciência dos professores. Por exemplo, às vezes para mim fazer uma prova de estatística, que tinha muita conta, enquanto os meus colegas gastavam 3 horas para fazer a prova, às vezes eu gastava 5, 6 horas e o professor me levava para o departamento depois de pegar a prova de todo mundo e esperava eu terminar a prova. Então, assim, naquela época não existia esse conceito de acessibilidade tão forte como existe hoje e tal, mas eu tive dos meus colegas de faculdade, dos meus professores, uma compreensão e um apoio muito grande. Então isso me ajudou com que eu realizasse o meu sonho, que era fazer a faculdade de agronomia. Puxa vida, hein? E você, dentro desse período que você mencionou, o que você destacaria como talvez um dos mais difíceis obstáculos que você teve para superar? Eu tive muitos obstáculos, sabe, Valdir? Mas eu sempre levei isso com um certo bom humor, sabe? Porque depois dos 13 anos, aos 14 anos, quando eu entrei na banda e comecei a tocar, eu perdi totalmente a minha timidez, eu me tornei um menino muito expansivo, muito comunicativo, muito alegre, e eu sempre fiz piada até com as minhas limitações, sabe? Então eu levava isso sempre com muito bom humor. Uma época teve um lance muito interessante, né? Numa aula de topografia, onde nós estávamos com o teodolito, né? Para quem está nos ouvindo, que não sabe o que é o teodolito, é um equipamento que tem uma luneta com um tripé, e aí ele é usado para medir a área de uma propriedade agrícola e tal. Então, nós éramos em 4 no meu grupo, um colega estava com a régua lá a cerca de 150 metros de distância e os outros 2 colegas tentando ler a régua pelo teodolito, e eu era o cara que fazia anotação no caderno com os ângulos lá do teodolito, para depois a gente, na sala de aula, calcular a área da propriedade. E os meus colegas não estavam conseguindo ler o número na régua, aí eu pedi para eles, falei, não, vocês não estão conseguindo, deixa eu dar uma olhada, né? Aí eu olhei e falei, cara, vocês estão nervosos porque não estão conseguindo ver os números da régua? E eu que não estou vendo nem a régua.
Então, assim, eu sempre levei isso com bom humor. Até hoje eu encaro isso com muito bom humor, e porque eu penso assim, a vida é dura para todos, sabe, Valdir? Todo ser humano tem suas limitações. Uns têm limitações psicológicas, o outro tem limitação porque não tem um braço, o outro porque tem um problema na perna, o outro tem um problema no coração, o outro tem um problema... E eu tenho problema na visão, e pronto. E eu entendo que isso não me faz nem melhor nem pior do que ninguém. Isso me faz um ser humano, um profissional que tem que ser competitivo, que tem que ser capaz, que tem que ser eficiente. Aí você tem que fazer escolhas para o seu caminho, né? Por exemplo, eu com a minha gigantesca deficiência visual, eu não poderia querer ser o goleiro de um time de futebol, que seria um desastre, né? Eu não poderia ser piloto de avião, eu não poderia ser um punhado de coisa. Mas eu posso ser um consultor como sou hoje, um palestrante, um empresário e etc, etc. Então eu penso assim, Deus foi muito justo. Deus não deu asa para cascavel. Cascavel não voa. Eu nunca vi uma cascavel entrar pela janela e picar alguém. A cascavel ela tem que andar arrastando pelo chão, né? Então, cada animal, cada ser humano, cada planta, cada ser vivo tem seus dons, seus diferenciais, suas virtudes, seus defeitos. E você tem que saber potencializar as suas virtudes, minimizar os seus defeitos e seguir em frente. Sem dúvida, sem dúvida. E você, perante a superação dessa dificuldade, dessa sua falta de visão, no sentido de física, adentrou no empreendimento agrícola, que foi o antigo grupo ABC, hoje Algar. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência sua na prática, aí como um profissional habilitado e exercendo durante muitos anos essa atividade? O Valdir, antigamente, o processo de recrutamento era muito diferente do que é hoje, né? Hoje, a pessoa tem que fazer testes psicológicos, dinâmicas em grupo, uma série de testes, entrevistas e tal. Antigamente, era o seguinte, você tinha um amigo e o amigo te indicava alguma coisa e você partia da premissa o seguinte, se ele é meu amigo, ele não ia colocar uma coisa ruim na minha mão. Então, foi assim, eu tenho um tio lá em Ituverava e o Luiz Garcia, presidente da Algar, era padrinho de casamento dele. E uma ocasião ele veio a Uberlândia para uma reunião e batendo papo com o Luiz Garcia, o Luiz disse que tinha planos de diversificar o grupo empresarial dele, que era focado na época em telecomunicações, e gostaria de entrar em agronegócios e em agricultura. E ele já havia comprado uma fábrica de óleo e ele pretendia plantar soja. Isso em 1978, essa história. Olha só. Aí o meu tio disse para o Luiz Garcia, falou, Luiz, eu tenho um sobrinho que está se formando agora e ele é especialista em soja, ele se especializou em soja. Aí o doutor Luiz falou para ele, não, manda esse menino para cá para mim, eu tenho interesse de contratá-lo. Aí eu vim até Uberlândia, fiz a entrevista e ele me contratou como estagiário por um mês para me testar. E logo na primeira semana, no final de semana seguinte, ele me convidou para ir a Brasília, almoçar na fazenda de um amigo dele. E aí nós fomos, o Luiz Garcia pilotando o avião, um monomotor e eu. E lá chegando, tinha um grupo de 6 amigos, esses 6 amigos muito próximos dele, muito efusivos e tal, e fomos almoçar, e aquele papo muito agradável, bebendo cerveja e dando risada e tal. E uma certa altura, um desses amigos vira e fala assim, o meu sonho é plantar cacau. E ali, ô Valdir, eu vi que sorte não existe. É esforço, é luta, é batalha, é dedicação. Uma semana antes de formar, quer dizer, logo que eu me formei, eu já vi trabalhar aqui na Algar, e praticamente um mês antes, que foi a minha formatura, na véspera da formatura, um professor lá da faculdade fez um evento e trouxe um professor da Bahia para falar da cultura do cacau.
E como tinha um churrasco da turma de formandos naquele dia, ninguém foi na palestra, só foi eu. Eu fui na palestra, então tinha eu, o professor da Unesp e o palestrante. Aí o palestrante e o professor conversaram e falaram assim, nós vamos então cancelar o evento, porque não veio ninguém e tal. Eu falei, não senhor, olha, eu estou aqui, eu quero assistir a palestra. Então, ele fez a palestra. E eu estava com tudo na ponta da língua, voltando agora a conversa do almoço, né? E eu dei uma aula pro cara lá, como que se plantava cacau, a importância do sombreamento, uma série de cuidados, não podia ter cupuaçu, que era o hospedeiro da vassoura de bruxa, que é uma doença importante na época do cacau. Expliquei tudo pro cara e o cara ficou encantado comigo. E aí, a hora que nós entramos no avião para voltar, o Luiz Garcia falou para mim assim, você sabe quem que era esses caras que nós estávamos conversando? Eu falei, não sei quem são, não. Ele falou, bom, aquele de camisa xadrez era o ministro das telecomunicações. O outro de camisa listrada é o presidente da Telebrás. O outro era o assessor do Ministério da Fazenda, e por aí vai, né? Ou seja, eram só pessoas de altíssimo nível, né? Vamos dizer assim, do primeiro escalão do governo na época. E eu havia me saído super bem lá no debate com eles, na troca de ideias, conversando de igual para igual e tal. E aquilo deixou o Luiz Garcia, de uma certa forma, impressionado comigo. A hora que eu desci do avião, ele falou para mim, garoto, segunda-feira você procura, na época chamava departamento pessoal, você procura o departamento pessoal e pode registrar sua carteira como nosso funcionário. Então foi assim que começou. Ele tinha ciência da minha dificuldade visual, ele me deu um apoio muito grande. Ele falou para mim, você contrata um motorista para dirigir para você, que eu sei que você não pode dirigir. E assim comecei a trabalhar, os negócios foram muito bem, a empresa cresceu muito rápido. Em 8 anos, nós nos tornamos o segundo maior produtor de grãos do Brasil, só atrás da Itamaraty, que era a empresa do Olafir de Moraes. E então foi uma experiência muito, muito gratificante, um aprendizado muito grande para mim. E eu sou muito grato ao Luiz Garcia e ao Algar pela oportunidade que eles me deram. E o que levou você a se tornar um consultor? Mais uma vez, Valdir, o que faz um sapo pular é a necessidade. É água quente. É água quente ou a necessidade. Que eu diria. Ou é um gosto ou porque precisou se virar, né? A grande verdade é o seguinte, eu sempre amei o que eu fazia lá na Algar, eu adorava a família dos acionistas, eu era amigo de todos, eu adorava a empresa, eu adorava meus colaboradores, eu adorava o que eu fazia, só que o agronegócio na época não era essa beleza que é hoje. O agronegócio na época era muito duro, muito difícil, isso já em 99, tá? Quando eu saí. E as margens estavam muito baixas, as margens de lucro estavam muito pequenas, oscilando na época entre 1% e 3%, e chegou um novo CEO para o grupo. Na época eu era o presidente da divisão agro, mas eu respondia a um CEO geral. E chegou um novo CEO para o grupo, que era de origem sueca, e ele era ex-presidente da Xerox e da Ericsson, e ele veio com a missão de expandir os negócios do grupo. E na época estava sendo privatizada a banda B do celular. E ele resolveu dar ênfase total à área de telecomunicações em detrimento do agronegócio. E aí, quando se junta margens pequenas, eu, como já era um executivo de 21 anos de carreira, estava com salário, eu tinha um salário alto, margens pequenas e prioridade nas telecomunicações, isso tudo batido no liquidificador significou a minha demissão. Houve uma reestruturação na época, saíram 200 e tantas pessoas e entre elas eu saí. E aqui foi um drama muito grande na minha vida, porque eu nunca imaginei, sinceramente, nunca imaginei que eu pudesse ser demitido. Eu me sentia competente, me sentia capaz,
me sentia feliz, mas alguém de fora olhou aquilo, não achou aquilo legal e mudou, né? E eu não estava preparado para perder o emprego, eu nunca fiz plano B, né? E naquele momento fui demitido e cheguei em casa totalmente abalado. A minha mulher falou para mim: mas o que aconteceu com você que você está desse jeito? Estava com o olho vermelho de tanto chorar e muito abalado. E aí a minha mulher falou para mim, Marcelo, o mundo não acabou, você não recebeu uma condenação de morte, você apenas perdeu o emprego. E outra coisa, eu tenho emprego, nós temos imóveis alugados, nós podemos mudar para uma casa menor e tudo vai ficar bem, não vai acontecer nada, nós estamos juntos, nós somos uma família, estamos aqui para te ajudar, você vai ser capaz, ser inteligente, você vai achar outras alternativas, né? Então aquilo me acalmou e um amigo, o presidente da Cargill, que na época era meu concorrente, né, da Algar, mas a gente sempre se respeitou e tinha uma boa amizade, o Sérgio Barroso, ele me ligou e falou: Marcelo, eu quero falar um negócio para você, estou sabendo que você deixou Algar e eu quero te dar alguns conselhos. Primeiro, não assuma nenhum compromisso nos próximos 30 dias. Use esse tempo para você refletir, planejar o seu futuro. Segundo, você vai descobrir que você é muito melhor do que você pensa que é. E terceiro, se eu não tenho um cargo à sua altura para me te oferecer aqui na Cargill nesse momento, mas se um dia esse cargo aparecer, eu vou te procurar, né? Então essa conversa foi muito legal para mim. Quando eu juntei a conversa da minha esposa, o apoio da minha esposa e dos meus filhos pequenos, e essa conversa que eu tive com o presidente da Cargill, isso me fez recuperar minha autoestima, né? Naquele momento eu descobri que eu não estava jogado no ninho das cobras, né? E aí esperei aqueles 30 dias, planejei, pensei em 1000 coisas, tentei uma oportunidade numa empresa aqui de Uberlândia, o Grupo Martins, para mim ser executivo lá, mas disseram para mim que eu não tinha o perfil que eles estavam buscando, e como eu não queria mudar da minha cidade, eu resolvi montar uma empresa de consultoria, e foi nesse caso, foi quando eu decidi criar a M Prado. Que coisa bacana. Podcast Academia do Agro. Marcelo, veja só, eu já participei de várias entrevistas e eu sempre faço uma pergunta muito semelhante, né? Quando é que você se sentiu fora dos trilhos? O chão saiu de baixo e o que foi que lhe deu a força para suplantar esse obstáculo, essa dificuldade? Já até inicialmente eu comentei também isso contigo. E você vê, né? E é uma coisa que ela é renitente, ela sempre está reincidente, sabe? Família, mestres, amigos, apoiadores, que a gente chama de réguas, né? Nós sempre temos um oráculo, nós sempre temos alguém que às vezes a gente até desconhece e que nos ajuda. Eu vejo muito bacana essa sua apresentação, essa sua demonstração. Quantos de nós temos plano B? Ou não, eu vou entrar numa terceira etapa na minha vida, ou eu vou me aposentar, ou eu vou mudar de emprego. Tudo bem, tudo quando é planejadinho, né? É fácil até para fazer, né? Mas tem certas coisas que a vida nos surpreende sempre, né? Sempre. Aliás, eu digo, a felicidade é feita justamente da somatória de bons momentos que a gente usufrui. Porque maus momentos sempre vai estar. Sempre é tipo cara e coroa, né? Mais as beiradinhas. Pois não, Marcelo? Valdir, na hora que eu estava sendo demitido pelo CEO do grupo e pelo diretor de recursos humanos, a hora que eu percebi que eu ia ser demitido foi quando, assim, eles estavam falando ali comigo e eu não estava mais ouvindo o que eles falavam. Eu estava só pensando o seguinte, sabe o que passava pela minha cabeça? Passava pela minha cabeça o seguinte: puxa, eu sou um executivo de muito sucesso, todo mundo me respeita, minha família, meus amigos, a sociedade como um todo. Agora eu sou um desempregado, e agora? Será que eu vou merecer o mesmo respeito, né?
Foi a primeira pergunta que eu fiz para mim, enquanto os caras falando comigo ali, e eu pensando isso. Aí eu comecei a pensar, eu tinha 3 filhos pequenos na época, hoje eu tenho 5 filhos, mas na época eu tinha 3. E eu comecei a pensar, puxa vida, será que meus filhos vão poder continuar a estudar nas escolas particulares boas que eles estudam? Então, vem aquela sensação péssima, né, de derrota, de fundo do poço mesmo, né? E aí, quando passa isso, você começa a ver que você tem o apoio da esposa, dos seus filhos, de amigos. E aconteceu uma outra coisa muito legal comigo também. E foram esse conjunto de coisas que foram fazendo com que a minha autoestima fosse resgatada. Eu era presidente da Câmara de Agroindústria, da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. E aí, o que aconteceu? Eu perdi o emprego como se fosse hoje, passaram 2 dias, tinha reunião da Câmara de Agroindústria lá da FIENG, né? E eu fui na reunião e falei, pessoal, hoje eu estou vindo aqui, hoje é minha última reunião, eu tenho um mandato de mais 2 anos, mas hoje é minha última reunião. Por quê? Porque eu fui demitido da minha empresa e, portanto, eu não tenho agroindústria e, com isso, eu não posso ser presidente de uma federação que eu represento as agroindústrias. Um desempregado não pode ser um presidente, né? Então, eu estou aqui, quero que o vice assuma imediatamente e tal, e eu tô fora, né? E eles não aceitaram de espécie alguma. Todos eles falaram, você é o nosso presidente e você vai continuar presidente até o fim do seu mandato. Então, essas demonstrações foram muito importantes para me recuperar a minha autoestima, a minha confiança. E uma outra coisa que sempre me ajudou, sabe, Valdir? Eu sempre gostei de ler, apesar da dificuldade visual, eu sempre li. E depois, então, que o iPhone desenvolveu essa acessibilidade, onde ele lê tudo pra gente que tem deficiência visual. Fantástico, né? Mundo novo. Eu sempre li livros de pessoas famosas, bem-sucedidas, grandes empresários e tal. E se você vê a vida de todas as pessoas bem-sucedidas, e aqui eu vou lembrar de alguns para citar aqui para os nossos ouvintes, biografias fantásticas que eu li, que foram maravilhosas na minha vida. A Marca da Vitória, do Phil Knight, o presidente e fundador da Nike. O André Agassi, aquele jogador de tênis. Sem dúvida. Ali você vê a vida dos caras. O cara teve muitas derrotas, mas muitas dificuldades. Em muitos momentos as coisas pareciam que não ia dar certo e assim por diante. Então, quando eu juntei esses apoios que eu tive de amigos, do mercado e da família, com as leituras que eu havia feito, que mostravam que as dificuldades são inerentes de todos os seres humanos, aquilo me fez de novo ser forte, ser batalhador, enfrentar o desafio. Eu tomei algumas decisões, combinei com a minha mulher, vamos segurar a despesa ao máximo possível até eu começar a ganhar um tanto que eu sinta seguro, mas vamos manter a escola dos meninos, vamos manter isso, vamos evitar sair para jantar em restaurante, vamos evitar coisas supérfluas e tal. Bom, montei a consultoria. Num primeiro momento, já fui convidado para dar aula de MBA na USP e na FGV. Opa! Eu comecei a ser convidado por várias multinacionais para me fazer palestras de diferentes assuntos. Essas aulas que eu dava para a USP e para a FGV em diferentes locais, cada final de semana era num lugar diferente, ampliou o meu leque de relacionamentos, contatos e tal. E uma coisa bacana na aula de MBA é que o executivo que está ali assistindo, se um dia ele tem dificuldade ou precisa de ajuda, de quem que ele lembra? Do professor que deu aula para ele daquela matéria. Então, muitas vezes, alunos de diferentes partes do Brasil me ligaram para pedir serviço de consultoria. E uma coisa que foi mágica na minha vida também, o Valdir, no começo, quando eu montei a consultoria, eu queria que a minha consultoria fosse do tipo da
Booz Allen ou da McKinsey, que eram as duas principais consultorias mundiais. Então a gente andava sempre de terno azul marinho, bolsa executiva e tal. Só que nós somos do interior, a gente fala com sotaque de caipira e tal, então não casava bem aquela vestimenta com aquele estilo de ser, né? E um dia... Precisa bater a botina, né? Exato. Aí um dia nós fomos vender serviços no antigo Banco Real. Vamos lá oferecer um projeto e tal, e a hora que nós saímos da reunião, eu comentei com o meu sócio, falei, eu fiquei com a sensação que esse cara achou a gente meio caipira, viu? E tal. Mas fiquei com aquilo na cabeça, a hora que nós chegamos no aeroporto para voltar para Uberlândia, na época a TAM, que hoje é Latam, ela era uma empresa sofisticada, tinha um piano tocando lá no saguão, eles davam revistas para a gente ler durante o voo, e aí deram uma revista Veja para nós. Nós entramos e estava escrito na capa da Veja assim: o Brasil que dá certo está no interior. Aí falava sobre Petrolina, Lucas do Rio Verde, Uberlândia, Londrina. E aquilo, quando eu juntei com a sensação que o cara tinha achado a gente caipira e com aquela manchete da Veja, eu cheguei à seguinte conclusão: nós temos que assumir o nosso lado caipira, nós temos que ser uma empresa do interior, com alto nível de conhecimento, mas que respeite a cultura do interior e do agronegócio. E assim nós focamos nisso. E dali para frente, graças a Deus, a empresa sempre cresceu 10, 15, 20% todos os anos. E só no ano de 2016 foi um ano que nós não crescemos, e o ano passado também, que nós, por causa da pandemia, nós tivemos uma pequena redução no crescimento. Então, assim, graças a Deus a empresa deu certo, a empresa, a gente tem com muita humildade, mas a gente tem o privilégio de ser uma das duas maiores empresas do setor, né, de gestão no agronegócio, de consultoria, e temos clientes em todos os estados do Brasil, já trabalhamos mais de 750 distribuidores de insumos, mais de 350 cooperativas, mais de 400 agricultores, as multinacionais de sementes, defensivos, fertilizantes, aí a gente já trabalhou em cerca de 80%, 90% delas. Então, graças a Deus, a empresa acabou achando o seu nicho, né, o seu espaço, e eu sou muito feliz hoje na frente da empresa, e sou muito feliz de ter podido ter formado um grupo de profissionais, de sócios, de consultores, de colaboradores maravilhosos. Nós temos lá dentro da empresa um ambiente de trabalho muito gostoso, e eu sou muito grato a todos os meus sócios, todos os meus consultores e todos os colaboradores, e evidentemente muito grato aos clientes que confiam e acreditam na gente. Podcast Academia do Agro. Marcelo, eu vou te fazer duas perguntas, uma geral e uma agora um pouco mais específica. Olhando para o seu grupo de clientes, para o seu grupo de parceiros, quais seriam os pontos ou fatores mais proeminentes que vocês atuam com mais ênfase? Eu diria assim, as fragilidades hoje que você encontra, por exemplo, no setor de distribuição, setor hoje de insumos ou de revenda, cooperativas mesmo que tem esse papel. Quais são as fragilidades mais evidentes, de forma geral, que vocês percebem como consultor? Bom, eu diria que essa resposta, ela vem mudando. Quer dizer, se cada ano que você me fizer essa pergunta, eu vou dar uma resposta diferente, né? Perfeito. Mas eu diria para você que os gargalos, por exemplo, na distribuição de insumos agrícolas, é gestão, é governança, é visão de futuro. Eu acho que esses 3 pontos são as maiores carências. E por que visão de futuro? Porque o negócio está se transformando de uma forma muito intensa, está existindo uma evolução tão forte na agricultura, a digitalização da agricultura, a mudança de costumes dos clientes, o comércio eletrônico, os marketplaces, é muita transformação, e muitos empresários ainda não enxergaram isso. E então eu acredito que aqui
a visão de futuro é um grande gargalo do setor ainda, porque eu penso assim, ninguém de nós tem bola de cristal, mas eu acredito que você tem que olhar os indícios que as coisas dão, as tendências, os indícios que o mercado sinaliza para você. E a partir desses indícios, juntados com a sua intuição e com a sua estratégia, você tem que construir um novo modelo de negócio. Porque todas as nossas profissões, Valdir, e todas as nossas empresas, nesse momento, estão em cima da mesa para serem reinventadas. Só que tem muita gente que não percebeu isso ainda. Perfeita análise. E o agronegócio brasileiro? Quais são as armadilhas que você possa prescindir ou esteja já antevendo que possamos ter? Porque, na verdade, estamos num momento muito interessante, boas rentabilidades, principalmente nas culturas dos grãos, por exemplo, a parte pecuária, etc. Tal. Mas a gente sabe que tem altos e baixos isso daí, né? E o que você pressente em termos de armadilhas que o agronegócio tem que se cuidar? Se você olhar a história, o Império Romano, o Império Grego e várias grandes empresas que pereceram, foi principalmente pelo sucesso. Excesso de sucesso, falta de observação nos detalhes e atenção e humildade com os desafios e tal, é muito importante em qualquer atividade empresarial. Então, eu penso assim, as altas margens que o setor está obtendo, esse crescimento extraordinário de produtividade, de eficiência que nós estamos obtendo, não pode dar a nós a sensação de sucesso pleno, de campeonato ganho, de vitória já conquistada. Eu acho que isso tem que trazer para nós uma maior responsabilidade de continuar essa caminhada com muita humildade, muita luta, muito respeito a todos os fatores, que é o clima, que é as pragas, as doenças, as variações cambiais, as oscilações de preço, as questões políticas, econômicas e etc, etc. Então, eu penso o seguinte, o sucesso, muitas vezes, ao longo da história, ele foi a grande armadilha para vir o fracasso. Existe um livro que chama Escassez. E no livro da escassez, você fica muito evidenciado que quando você tem a abundância plena, o sucesso, o êxito, o reconhecimento, você relaxa, você abaixa a guarda, você fica não atento e tal, e você começa a cometer uma série de erros e você sai da abundância e vem para a escassez. Aí quando você chega na escassez, aí a dor, o sofrimento, a ausência, a falta das coisas te faz a necessidade de ter mais eficiência, mais performance, mais cuidado, mais atenção, etc, etc, etc. E todo esse conjunto de ações traz você de novo para a abundância. E aí o ciclo vai se repetindo. Então, aqui o agronegócio tem que tomar cuidado com isso. Eu acredito que o sucesso, a abundância que nós estamos vivendo de resultados não pode nos dar o direito de nos tornarmos relapsos à tecnologia, à eficiência em gestão, à governança do negócio, né? Então, esse é o alerta que eu faço. Eu acho que é muito importante que a gente saiba conviver com esse sucesso sem com que ele suba na nossa cabeça, para que a gente preserve a humildade, o respeito que a gente sempre teve, as adversidades que o setor às vezes enfrenta. E tem uma coisa que a gente tem que entender: se nós olharmos o preço das commodities e etc., a gente vai ver uma curva muito parecida com os exames do coração, os eletrocardiogramas, né? Então, assim, esse preço que nós temos hoje, muito favorável, ele não é eterno. Vai ter momentos que a oferta vai crescer, a demanda vai cair, os preços vão cair,
e nós precisamos ficar atentos ao nosso nível de competitividade. Perfeito, perfeito. Privilegiados somos em tê-lo, em ouvi-lo nesse episódio, Marcelo, e eu já gostaria de ter a oportunidade de contar contigo em outros momentos, em outras oportunidades, por que não? Para a gente explorar com mais profundidade alguns temas tão importantes e tão válidos, né, para a nossa vida, para o nosso negócio, para as atividades. E eu queria ouvir de você, já que você citou alguns livros, o que você recomendaria aos nossos agroempreendedores, aos nossos ouvintes, uma sugestão de leitura, um bom livro aí para essa galera? Eu li um livro há uns 6 meses atrás que eu fiquei encantado com o livro. Esse livro é do José Salib Neto e ele chama Gestão do Amanhã. Conheço, eu li. Tive o prazer de ler esse livro. É um livro brilhante, eu fiquei encantado, ele abre a cabeça da gente para enxergar um pouquinho do futuro, um pouquinho das tendências, é um livro legal. Um outro livro legal, esse eu estou lendo agora, ele chama Essencialismo, onde o autor, é um autor inglês, ele fala como que você precisa cuidar da sua vida pessoal e da sua vida empresarial, para que você foque na essência das coisas e não você viva super sobrecarregado, trabalhando 16 horas por dia e tal. Então é o seguinte, ele ensina, ele mostra ali o que é a essência, o que é relevante para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida empresarial. Então esse eu estou em 1/3 dele, mas estou gostando muito e eu também recomendo. Eu acho que é uma leitura bastante interessante. Bacana, bacana. Muito obrigado, Marcelo. Já estamos um adiantado da hora aí, mas diante de tantas boas reflexões e tantas boas informações que você nos trouxe, o que você ainda gostaria ou poderia nos compartilhar de mensagem para essa turma toda operosa do nosso setor do agronegócio? Eu queria dividir a minha mensagem para 2 públicos. Primeiro, para os jovens que estão começando, que estão na universidade ou que estão começando sua vida profissional e que irão ouvir aqui o nosso podcast. Eu queria dizer para os jovens que a vida empresarial e profissional, ela é muito dura. E esses exemplos de sucesso que a gente vê do Mark Zuckerberg, que ficou bilionário aos 28 anos, e de outros bilionários que tem por aí, são exceções da regra. E eu torço para que cada um de vocês possa ser Mark Zuckerberg. Mas como Mark Zuckerberg se conta nos dedos de uma mão, se você não for um Mark Zuckerberg, saiba que a vida profissional é dura, ela é difícil, você precisa ser forte, você precisa ser resiliente para enfrentar os desafios, enfrentar as pessoas que torcem contra você, enfrentar os obstáculos para você vencer. Então, seja forte, seja resiliente, entenda que as adversidades existem para todos, não é só para você, né? Então entendam isso, sigam em frente, acreditem no seu potencial, lutem bastante, suem bastante a camisa para que você alcance os seus sonhos, os seus planos, as coisas que você idealizou para a sua carreira empresarial ou profissional. E para os profissionais já experientes que estão nos ouvindo, eu queria dizer o seguinte: o mundo está em grande transformação e nós, profissionais, precisamos a cada dia tentarmos encontrar formas e formatos para que a gente possa se reinventar. E como que a gente se reinventa? A gente tem que tentar imaginar que muitas profissões estão perdendo relevância e outras estão ganhando relevância. Muitas formas de interagir, de trabalhar estão ganhando relevância e outras estão perdendo. Então, faça com que essa mudança seja para a sua vida uma oportunidade e não uma ameaça. E procure ter sempre no seu coração coisas boas, pensamentos bons, deseje sempre o melhor para as pessoas
e o que vai voltar para você também serão coisas boas. Eu penso isso. Marcelo Prado, muito obrigado por essa oportunidade. A casa do podcast Academia do Agro sempre estará aberto para ti. É uma arena onde a gente traz essas reflexões, traz bons comentários, boas trajetórias, justamente para que a gente possa empoderar um pouco mais esses nossos ouvintes, esses nossos apoiadores. Fica com Deus, grande abraço, e a todos aqueles que estão nos ouvindo, os contatos do Marcelo, da M Prado Consultoria, todos estarão aqui na nossa descrição do podcast. A qualquer momento vocês poderão ter a facilidade deste acesso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Valdir. Um abraço a todos os ouvintes e para mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um abraço. Até mais. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. A missão de criar um impacto positivo no mundo é de todos nós. Especialmente no agronegócio, é importante mantermos proximidade com as fontes. Por vezes, os líderes, especialistas e profissionais do agro tornam-se difusores e articulistas, escrevendo e falando sobre suas respectivas especialidades, ideias ou mesmo respondendo a perguntas de ouvintes que têm dúvidas sobre determinado assunto. O objetivo maior de Crônicas do Agro é justamente atendê-lo com temas de interesse e informações úteis que possam provocar sua análise e sua reflexão. Os artigos são produzidos pelo especialista e cronista e é dedicado ao nosso podcast. Entretanto, o áudio pode conter opiniões e análises que não necessariamente refletem a visão do Crônicas do Agro. Caso queiras comentar, criticar, sugerir ou mesmo elogiar a crônica, fique à vontade. Envie um e-mail para contato@academiadoagro.net.br que iremos atendê-lo com todo zelo e atenção. Boa audição! Caríssimos e caríssimas, o empreendedor no Brasil é um resiliente, um persistente. Em todo local do mundo, conhecer seu negócio, sua operação, seu mercado são sinônimos de sucesso. Aqui no Brasil, isso pouco é relevante. Ou melhor, logicamente que é relevante. Mas somente esses conhecimentos não bastam. A burocracia brasileira mata lentamente a nossa competitividade e mata lentamente o nosso empreendedorismo. No agro, essa burocracia é maior ainda. O produtor rural que quer investir em irrigação deve pedir o direito de outorga em primeiro lugar, o qual tem demorado 4, 5, 6 anos para se ter uma resposta. E às vezes essa resposta é negativa. Ele esperou 4, 5, 6 anos. Para poder sistematizar uma área que é de sua propriedade, dentro das rígidas normas do Código Federal, respeitando todas as legislações, ele pede uma licença, a qual não está saindo em Goiás com 4, 5, 6 anos de espera. Depois de tanto tempo de espera, esse produtor teve a sua condição financeira alterada. Ou melhor, o mercado também alterou o momento de investimento. E mesmo assim, mesmo depois de tanto tempo de espera, esse mesmo empreendedor terá que preparar uma série de documentos para não ter retaliações a posteriori. Inacreditável é que quem lidera essas instituições estaduais sabem desse atraso, são complacentes com esse atraso. Na verdade, existem funcionários públicos que não dispõem de uma atitude proativa para o desenvolvimento do empreendedorismo rural. Com isso, o Estado perde, a nação perde, os produtores perdem e a cidade perde. Menor geração de emprego, menor geração de renda, menor desenvolvimento. Inacreditável também a omissão dos prefeitos e governadores. Eles colocam toda a culpa na máquina administrativa, na máquina do Estado, mas é a máquina que eles lideram, foram eleitos para isso. O fato é que nenhum gestor público tenta resolver problemas estruturais. Eles tentam apenas resolver problemas pontuais de seus governos. Às vezes por incompetências, outras vezes por falta de visão de mundo e outras vezes
por se estarem cercado de bajuladores e não de empreendedores. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.